Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa atividade, que foi proposta na última vez que nos encontramos, tá certo? Falaremos hoje aí sobre tipos de discurso. Vimos qual seria a diferença entre discurso direto e indireto e a possível presença dos dois discursos em algumas narrativas, tudo bem? Então vamos à nossa primeira questão. Lá na primeira questão, transforme a narração a seguir em discurso direto. Para isso, faça as adaptações necessárias. Ok? Vocês puderam observar que é necessário aí fazer sempre uma adaptação para que possamos fazer essa conversão de discurso. Ok? Vamos aí, como é que ficaria esse texto? Uma vez perguntei à mãe por que eles guardavam essas flâmulas, já que não tinham nada a ver com o Rio de Janeiro. Ela disse que as flâmulas faziam parte da história da família. Nossos tios e avós iam muito ao Rio, todo mundo sabia de cor o hino do Botafogo. E dei um jeito de cortar o assunto, mas acabei descobrindo, naquela época, quem nascia em Minas devia se chamar carioca. Ok? Então vamos lá. Mãe, por que meus tios e avós guardam estas flâmulas? Elas não têm nada a ver com o Rio de Janeiro, não é? Não, mas essas flâmulas fazem parte da história da nossa família, respondeu minha mãe. Ela continuou. Como nossos tios e avós iam muito ao Rio, até sabiam de qual o hino do Botafogo. Interrompi e disse à minha mãe. Naquela época, quem nascia em Minas devia se chamar carioca. Então, como vocês puderam observar, era só transformar o discurso indireto em discurso direto, fazendo aí as devidas adaptações, ok? Vamos para a segunda questão. Transforme o discurso direto em indireto. Então temos aí cada trecho, vocês puderam observar que para transformar um discurso direto em indireto era necessário aí continuar utilizando o verbo de elocução e a utilização também de travessão ou aspas, aliás, dois pontos, travessão ou aspas, ok? Então vamos aí ao item A. O chacareiro disse, pode aceitar, menino. Transformando aí, ficaria, o chacareiro disse que o menino podia aceitar. Gente, como nós vimos aí, como nós vimos anteriormente, é muito importante notar a presença desse elemento aqui, o que ou o se, para fazer aí a convenção para o discurso indireto, ok? Vamos para a próxima questão. Aliás, próximo item. No próximo item teremos. O carcereiro respondeu, depende do novo delegado. Então, como é que fica? O carcereiro respondeu que dependia do novo delegado, ok? Mais uma vez, vocês podem notar a presença de que, ok? Da conjunção que. Vamos mais adiante. Localize no caça-palavra os verbos que completam as frases abaixo. Preste atenção para empregá-los adequadamente de acordo com a situação da frase, ok? Então, obviamente que vocês inicialmente devem procurar essas palavras que está aí necessitando em cada item, ok? Então, vamos direto ao caça-palavra. Podemos observar aqui. Temos, papai, vamos ao cinema hoje? Então, qual seria a palavra aí? Qual seria o verbo de elocução? Então, podemos observar que lá no caça-palavra será a palavra perguntou ou chamou, ok? Então, muita atenção aí, pegue seu material, vá acompanhando, ok? Vamos aí para a próxima, lá no item B. Mário, como faço para chegar à rua 7 de setembro? Depois da praça, vira à direita
e a primeira a rua à esquerda. No caso aí, o nosso caça-palavra vai indicar a seguinte palavra, explicou, ok? Então temos aí um verbo de elocução, explicou. C. Ao ver o cachorro saindo, Ricardo, como é que fica? Então Ricardo aí, Ricardo explicou, perdão, isso mesmo. Ao ver o cachorro, Ricardo explicou, esperto, volte para casa. Vamos adiante. Quarta questão. O trecho a seguir foi reproduzido sem os sinais de pontuação do discurso direto e dos finais de frase. Copie nas linhas a seguir e pontue adequadamente. Então, mais uma vez, precisarão reescrever. Espero que vocês tenham tido esse trabalho mesmo, dá um pouquinho, mas para compreender melhor esse tipo de discurso, é necessário que você faça esse tipo de exercício, ok? Então, vamos lá. Não tiveram de esperar mais que um instante para que a dona Ione viesse do fundo. Ah, é você, Leonardo! Exclamou, recebendo-os a mãe de Ricardo, alta como o filho, mas muito magra e ossuda. Esta é a Ângela, apresentou o Léo. Ela mora aí no Morro dos Ingleses e minha amiga. Vieram visitar o rico? Viemos. Como souberam que ele está doente? Léo não sabia de doença alguma, mas respondeu assim. Soube lá na pizzaria. Ele está de cama? Ok, gente? Então, essa foi a correção da nossa atividade, mas, após toda essa atividade, temos esse momento que é justamente onde vocês poderão fazer uma breve revisão. O que seria essa breve revisão? Relacionar conceitos, certo? Verificar tudo que foi visto neste capítulo, ok? Então, vamos lá. Inicialmente vimos que o conto ficcional, ele vai apresentar o que, gente? Na sua estrutura. Ele vai apresentar aí alguns tipos de narradores. Então, vimos aí que existe aí narrador em primeira pessoa, ou seja, narrador-personagem. E também podemos observar outro tipo de narrador em terceira pessoa. No caso, podemos ter aí, sendo ele onisciente ou observador. Ok? Então, vimos que quando o narrador é onisciente, ele sabe de tudo o que vai acontecer, ele sabe até o que o personagem pensa. Ok? Mais adiante, vimos que o conto ficcional, ele apresenta personagens, podendo ser protagonistas, antagonistas ou coadjuvantes. Aliás, e coadjuvantes, ok? Além disso, o conto ficcional ele apresenta enredo, que consiste justamente nas ações da história. Logo após a leitura e interpretação de questões sobre este gênero, vimos também que esse gênero apresenta o quê? Tempo e espaço. O que seria isso? Delimita quando e onde, ok? Após isso, vimos que esses contos podem apresentar alguns tipos de discurso. Aliás, os textos narrativos apresentam tipos de discurso. E esse discurso podendo ser o discurso direto, que utiliza aí verbos de elocução, ok? E quando é que esse discurso direto vai acontecer? Quando o narrador interrompe a própria fala e reproduz o que o personagem vem a dizer, ok? Aliás, o que os personagens dizem. Um exemplo disso, Miguel me falou, olha a presença desse verbo de elocução. E, além disso, temos dois pontos, após os dois pontos, travessão ou aspas, ok? Então, verbos de elocução, geralmente vai vir antes de quem? De dois pontos, travessão ou aspas, ok? Mais adiante, vimos que o discurso indireto, nesse caso, o narrador agrega ao seu discurso a fala dos personagens. E também utiliza verbo de elocução. Lembrando que, para fazer a conversão, é preciso fazer o uso de se ou que, ok? Então, devemos aí utilizar que ou se, como você pode observar na tela. Agora, gente, vamos conhecer aí um novo gênero, o gênero ensaio.
Ah, professor, eu conheço aí o gênero ensaio, é aquele momento que temos bem antes de cada apresentação, onde a gente vai fazer alguns ajustes. Também faz parte. Podemos aí fazer alguma referência lá no finalzinho que seria o ensaio. Mas o ensaio como gênero textual, ele será o quê? Ele é um texto opinativo, onde devemos aí expor ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, ok? Então, é muito comum fazer a utilização desse tipo de gênero em sala de aula, ok? Então, ele pode abordar aí vários temas, mas, obviamente, que dependendo aí da disciplina, teremos aí um tema mais específico. Então, vamos lá. O ensaio problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresentam conclusões originais. Ou seja, justamente aquele texto onde você vai se posicionar, vai tirar conclusões, não conclusões que já tiradas anteriormente, você vai colocar aí conclusões próprias, certo? De acordo com o que você leu, com o embasamento que você teve, você vai se posicionar e tirar conclusões, como foi dito aí, originais, ok? Diferente dos textos narrativos e descritivos, o ensaio pressupõe interpretação e análise mais profunda sobre o tema. Justamente, se você tem um embasamento, você leu outras fontes e vai apresentar conclusões, então essas conclusões devem vir aí em cima de interpretações e análises bem mais profundas do que em relação ao que você leu em outras fontes, ok? Então vamos adiante. Sendo assim, o ensaio é um gênero discursivo e argumentativo, justamente, onde você vai fazer uma pesquisa, fazer uma análise e vai apresentar suas argumentações, e dessa argumentação já encorpada você vai expor, ok? Ou seja, apresenta tentativas de reflexões crítica e subjetiva. Subjetivo, no caso aí, caberá várias interpretações a quem você está apresentando. Num fluxo natural de ideias, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Geralmente, quando estamos aí discutindo determinado assunto e que você acaba lendo algum documento relacionado ao assunto, você já passa a ter um embasamento. Em cima desse embasamento, você vai apresentar conclusões, principalmente quando o professor pede aí a sua participação para se posicionar sobre o que foi exposto, ok? Então, por isso que é muito comum aí no meio escolar. A origem. O termo ensaio foi utilizado pela primeira vez no século XVI pelo filósofo e humanista, o francês Michel de Montaigne, ok? 1533 a 1592, com a publicação de sua obra Les Ensayés, ou seja, os ensaios, em 1580. O ensaio literário e ensaio acadêmico. Então, quando você se depara com esse tipo de gênero, então é importante você verificar que não existe apenas o ensaio como gênero de uma forma mais fixa, ok? Obviamente que ele vai apresentar outros tipos. Então, vamos a eles. O ensaio acadêmico ou científico é teórico e muitas vezes filosófico. De tal modo, possui uma fundamentação a partir de investigações e recolha de informações sobre um tema. É quando você justamente cai em campo. O que seria isso, cair em campo? É você buscar várias fontes, ler vários outros artigos sobre determinado tema, para que a partir daí você apresente o seu ensaio, ou seja, a partir disso você tire uma conclusão digamos, própria, certo? Nada de colocar parte do que você pesquisou. Você vai tirar sua própria conclusão. Digamos aí, escrever com suas próprias palavras, podemos dizer assim, para facilitar a sua compreensão. Ok? Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentar uma linguagem mais despretensiosa, que por vezes beira a linguagem mais poética e literária. Ok?
Quando se fala de poética, principalmente aí a utilização de figuras de linguagem, que veremos mais adiante, e literária é fazer com que aquele texto se torne interessante para o seu leitor. De modo geral, os ensaios são textos em prosa de teor didático, sendo menos formais e flexíveis. Eles são classificados em dois tipos: o ensaio literário, ou informal, e o ensaio científico, ou formal. Ok? O ensaio artístico, o ensaio literário ou artístico, pode não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo aí uma linguagem mais informal ou coloquial. Já o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, destituída de gírias, expressões de gírias ou expressões conotativas. Digamos, seguir a norma culta, certo? Nada da informalidade como foi visto aí no primeiro tipo de ensaio, ok? Então, nesse caso aqui, você deve ter um embasamento em outros documentos científicos, e você pode ou não seguir a mesma linha, ok? Mas que, neste caso aqui, ele é científico, ele deve ser base de estudos e como base de estudos deverão ser comprovados, ok? Além deles, devem ser comprovados ou, no mínimo, aí, defendidos a sua comprovação. Além deles, é muito utilizada a expressão ensaio fotográfico, onde um modelo posa para um fotógrafo. Além disso, o termo ensaio pode significar a encenação de atores de uma peça de teatro antes da apresentação final. Então, como vocês viram, essa questão aí do gênero ensaio, ele não fica preso apenas nesses últimos pontos que está sendo colocado para vocês. O ensaio é um gênero textual em que você deve se posicionar, deve apresentar aí reflexões profundas, ok? Características. Quais seriam as principais características? Linguagem simples, textos concisos, ou seja, curtos, breves, ok? Julgamento pessoal, onde você vai, julgamento pessoal, você vai se posicionar. Reflexões subjetivas, cabe aí várias interpretações daquilo que você está expondo. Exposição e defesa de ideias, como se trata aí de um gênero argumentativo, obviamente que você deve aí fazer a defesa de suas ideias, ok? Texto crítico e problematizador, onde você vai fazer uma crítica, vai gerar diante de uma problemática. Os temas são, em grande maioria, variados, ok? Então, turma, chegamos ao final, vimos aí a correção de atividades e tivemos a oportunidade de estudar um novo gênero. Em cima desse gênero, você fará uma nova atividade que faremos a correção em uma próxima aula, ok? Tchau, até a próxima.